Hoje à noite o tema da minha palavra é Encontro com Deus. Encontro com Deus. Quantos aqui agora, não pensando nesse encontro que a gente faz aqui na nossa igreja, mas de acordo com a Bíblia, quantos já tiveram um encontro com Deus na sua vida? Diga aleluia! Encontro com Deus é extraordinário. Existem alguns encontros na vida das pessoas que elas mudam, ou esse encontro muda completamente a história das pessoas, muda o rumo das pessoas. Estas últimas semanas, muitas notícias boas e ruins chegaram, mas eu lembrei de uma história de um jovenzinho, que num dia normal como os outros, ele encontrou com um amigo. E aquele dia o amigo deu-lhe a oportunidade de encontrar pela primeira vez algo que ele nunca tinha experimentado. Esse jovenzinho, naquele dia, pela primeira vez, teve um encontro com as drogas. Ele experimentou e o seu destino foi mudado. Vocês conhecem alguém que encontrou com as drogas e o seu destino foi mudado? Para pior? Existem encontros que servirão para a destruição das pessoas. Essa semana ou semana passada, teve um encontro, eu acho que foi na Bandeirantes, na rodovia dos Bandeirantes, São Paulo. Foi um encontro de um carro forte com um grupo de assaltantes. Um encontro. Esse encontro, um policial morreu e ficaram alguns feridos. Vocês já ouviram desses encontros de violência na nossa cidade? São encontros trágicos. Mas eu não quero falar desse tipo de encontro. Eu quero falar de encontros que abençoam. Queria que você lembrasse, você que é casado, você que é casada, tente puxar pela sua memória e lembre o mais próximo possível do dia da primeira vez que você se encontrou com a sua esposa e seu esposo. Quem pode lembrar desse dia? Levanta a sua mão bem alta e diga graças a Deus. Já aproveita e dá um sorriso para a esposa, né? Dá um sorriso para o esposo. Eu lembro o primeiro dia que eu encontrei esse Norá. Primeira vez que eu encontrei. Lembro daquele dia como se fosse há quase 40 anos atrás. 30 e poucos anos atrás. Ela tinha o cabelo bem todo encaracolado. Era assim que você tinha o cabelo, né? Tudo cheio de cachinho. Era, né? Era assim. Você lembra, amor, que eu era magro na época que você me viu pela primeira vez? Você lembra? Eu lembro a primeira vez que eu vi esse Norá, nunca mais esqueci. Que encontro foi esse? Esse encontro mudou o meu destino. Minha vida nunca mais foi a mesma. Amor, se eu não tivesse te encontrado, eu não sei o que teria sido de mim. Eu acho que eu estava solteirão hoje. Existem encontros que mudam o nosso destino para sempre. São encontros abençoados da parte de Deus. Abençoados. Algumas histórias desses encontros na Bíblia me fazem ficar apaixonados quando Deus prepara estas coisas para a gente. Tem encontros que marcam a nossa vida para sempre. Eu lembro de alguns encontros que me abençoaram. Eu lembro de um dia que eu fui brasileiro. Quando nascemos, já temos a nossa religião de presente dos nossos pais. Pelo menos era assim alguns anos atrás.
E eu fui criado na religião dos meus pais. A igreja anglicana, parecido com católica, sem os santos na parede. Uma coisa, eu não gostava daquela 1 hora de culto para mim, eu não via a hora passar. Demorava demais, eu não via sentido naquilo. Mas porque meus pais insistiam que eu fosse, então eu sempre estava lá com eles. Eu gosto um pouco desses pais que não desistem facilmente dos filhos. Meus pais foram desses. Quantas vezes meu pai me levou para a igreja e minhas irmãs, e assim, com muita reclamação. Eu não quero, não gosto, não tenho que fazer lá, não gosto daquilo, mas meu pai sempre insistia em nos levar para a igreja. Eu tinha mais ou menos 14 anos, e nesse domingo, eu não estava muito disposto a ir, mas para acompanhar meus pais, eu fui. Aquele domingo foi diferente. Diga assim, existe dias que é diferente. Existe dias que é diferente. Eu cheguei, o culto começou. Eu gosto desses momentos especiais que Deus cria para a gente, que você nunca sabe quando ele vai acontecer. Às vezes, não estarmos em alguma reunião para nós, pode ser de um prejuízo incalculável. Mas nós pensamos, eu só não vou estar nessa reunião. Tomé disse, eu não vou reunir com os 11, porque Judas tinha se enforcado, tinha morrido, Jesus tinha sido crucificado, os discípulos reuniram. Tomé disse, eu não vou nessa reunião. Naquela reunião que Tomé não foi, Jesus apareceu. E Tomé tem que carregar até hoje essa coisa de ser o pai da incredulidade. Porque não foi numa reunião. Quase 2000 anos se passaram, mas Tomé carrega ainda essa marca. Porque ele não foi numa reunião. E nesse dia, nessa reunião, que para mim era apenas uma reunião normal, eu estava fora da escola, não podia estudar por causa da pobreza dos meus pais, tinha terminado 5ª série, já fazia 4 anos. Naquele dia, quando o culto começou, havia 2 pessoas diferentes. Por isso que uma das coisas que até hoje eu gosto muito é de trazer pessoas diferentes aqui na igreja. Porque tem as coisas que Deus faz, os caminhos de Deus que são mais altos. Um era um pregador que ia pregar naquela tarde lá. E ao lado dele tinha um jovenzinho que tocava violão. Quando aquele homem pregador começou a falar, ele tinha uma impostação de voz, ele falava com uma naturalidade, ele falava com uma alegria. Eu estava sentado, eu era um adolescentinho. E eu olhando para aquele homem, naquela tarde nasceu dentro do meu coração um desejo de fazer o que aquele homem estava fazendo. Eu disse, um dia eu também gostaria de falar que nem ele. E hoje eu estou aqui falando que nem ele. Naquela tarde nasceu esse desejo dentro do meu coração. Era apenas um dia normal. Porém, aquele jovenzinho tinha mais ou menos minha idade. Quando ele pegou o violão e ele começou a tocar, eu olhei para ele, eu disse, ele deve ter minha idade. Eu não lembro se eu já tinha sapato nessa época, porque não era muito comum menino usar sapato, mas eu não lembro se eu estava de sapato, eu ganhava um Havaianas em cada Natal, não estou ganhando nada para fazer propaganda da Havaianas, nem gostava porque cheirava muito, muito mal aquele chinelo, e aí ganhava no Natal para ficar até o outro. Mas eu olhei para aquele rapaz, ele tinha um tênis muito bonito. Eu tinha uma calça, eu era um jovenzinho, mas eu tinha uma calça social que minha avó tinha costurado e tinha ficado tudo franzido aqui do lado. Eu achava horrível aquela calça, adolescente já tem essas coisas, mas a minha realmente era feia. E eu olhei para a calça dele e disse, olha, como ele tem uma calça, tinha uma calça jeans, como ele tem uma calça bonita.
Ele tinha uma camiseta, eu não lembro o que eu tinha, mas eu acho que eu tinha uma camisa que era sempre a roupa de domingo. Quem aqui é do tempo da roupa de domingo? Quem sabe o que eu estou querendo dizer? Era uma roupa que a gente tinha domingo, todo domingo a gente colocava aquela roupa. A gente era conhecido de longe, a gente não tinha dificuldade de identificação, todo mundo sabia quem a gente era. Uma vez o meu pai comprou um rolo de tecido, e fez a roupa igual para toda a família. Meu pai, minha mãe, eu, minhas irmãs, todo mundo igual. Pensa que unidade de família que fácil de identificar? Fomos na festa da quermesse. E quando chegamos na festa da quermesse, o vizinho tinha comprado um rolo de tecido igual. Mas nessa tarde, quando eu estou olhando para aquele jovenzinho, ele tocando violão, nasceu no meu coração, naquele encontro à distância, nasceu o desejo. Eu disse, ele é assim porque ele estuda. Eu estou aqui na roça, não posso estudar, mas ao chegar em casa eu vou falar para meu pai, me deixa eu estudar, porque eu quero falar que nem aquele homem. Foi uma tarde de um encontro com uma realidade que mudou o meu interior. Estudei, e pela graça de Deus hoje prego o evangelho que nem aquele homem. Mas eu tenho sempre de contar a história, quem era esse rapazinho. Eu quero trazê-lo aqui de novo, porque é um amigo precioso, Azaf Borba. Jamais eu sabia que aquele menino se tornaria Azaf Borba. Nos encontramos alguns anos depois, temos um carinho muito grande, ele conhece a história, quero trazê-lo aqui de novo. Azaf é um homem de Deus. Mas eu quero ler um texto de Atos, capítulo 9, de um homem que teve um encontro com Deus. O nome desse homem, na Bíblia, é registrado como Saulo, e nós conhecemos como Paulo. Atos, capítulo 9, a partir do verso 1 até o verso de número 21. Atos, capítulo 9, do verso 1 até o verso 21. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, isso é o cristianismo, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam a ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele
quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi logo batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Até aí, muito obrigado. Queridos, essa é a história de um homem chamado Saulo. Esse homem, ele era extremamente religioso. Saulo quer dizer, o nome Saulo quer dizer, uma pessoa muito desejada desde o seu nascimento. Provavelmente, normalmente esse nome era dado pelas mães e pais que não podiam ter filhos. O nome dizia de quanto esta pessoa era querida naquela família. Este homem era judeu. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, um dos sacerdotes mais importantes de Jerusalém. Esse homem muito jovenzinho começou a ensinar os preceitos do judaísmo. Esse homem muito cedo, ele desenvolveu um zelo religioso extraordinário. E quando Estevão dava testemunho de Jesus em Atos capítulo 7, Saulo estava lá, enquanto os inimigos apedrejavam Estevão, Saulo estava lá. Quando Estevão estava morrendo, as suas vestes ensanguentadas, a Bíblia relata que as vestes foram jogadas e um jovem as pegou, e o nome desse jovem era Saulo. Ele perseguia os cristãos, ele perseguia a fé em Jesus Cristo. Este homem agora, depois da ressurreição de Jesus, ele está subindo para Jerusalém com carta das autoridades religiosas para perseguir os cristãos. Ele está certo de que aquilo que ele está fazendo vai agradar a Deus. Deixe-me falar algo se houver, espero que não haja, mas se por acaso houver religiosos aqui à noite, entendam isso. Os religiosos farão coisas que no seu entendimento estão agradando a Deus, mas não estão. A religião, ela cega o entendimento da mais clara, perfeita vontade de Deus. A religião é um dos grandes impedimentos para que o ser humano conheça verdadeiramente a Deus. A religião sempre será um conjunto de leis, de sistemas que farão com que os homens possam achegar-se a Deus. A religião sempre será um sistema de conceitos que faz com que a pessoa ache que ela está certa e mais certa do que os outros, e principalmente diante de Deus. Você vai ver o que aconteceu na vida deste homem. O nome dele era Saulo. Logo depois que ele se encontra com Jesus, o nome dele é mudado para Paulo. E o significado de Paulo é totalmente diferente de Saulo. Ele foi batizado e o nome dele foi mudado. Porque naqueles dias o nome representava a essência da pessoa, aquilo que era o coração da pessoa. E agora Paulo significa pequeno. Aquele que era muito grande agora não é mais, agora é pequeno. Essa transformação. Paulo, que achava que estava certo, certíssimo, perseguindo o cristianismo, agora é aquele homem quebrantado, é aquele homem que, diante do acontecido sobrenatural, a primeira coisa você vê, eu acho maravilhosa, maravilhosa a mudança de uma pessoa que se encontra com Deus. A primeira coisa que Saulo fala, logo depois que essa luz brilha diante dos seus olhos: Senhor, o que tu queres que eu faça?
é uma entrega impressionante. Senhor, eu estou pronto, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor, não importa o que o Senhor me mandar fazer, mas eu estou aqui para obedecer completamente. Sabe, hoje quando nós estávamos aqui adorando ao Senhor, eu estava pensando nessa palavra de Paulo: Senhor, quem és tu? O que tu queres de mim, Senhor? Essa entrega, sabe o que é avivamento? É quando você pode dizer: Senhor, eu quero te conhecer mais. Quem és tu, Senhor, e o que tu queres de mim? O que tu queres que eu faça? Isso realmente é um avivamento, é quando nós entregamos o nosso coração para conhecermos mais do Senhor, para sabermos mais quem Ele é. Queridos, a religião vai fazer com que a gente crie um Deus dentro de nós. Me assusta a religião porque nós criamos um conceito de Deus e nós chamamos isso de Deus. Isso é terrível. A religião é algo terrível. Ela bloqueia o conhecimento da pessoa de Jesus. Saulo diz: quem és tu, Senhor? Senhor, eu quero te conhecer. Eu estou diante desse encontro agora que eu nunca tive, mas agora, Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Queridos, quando nós viemos a esta casa, quando nós nos dispomos a adorar a Deus, quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, a primeira coisa que nós precisamos é conhecer o Deus que nós servimos. A pergunta que eu faço para você hoje à noite: o que você conhece de Deus, além do nome de Deus? Vou perguntar de novo: o que você conhece de Deus, além do nome de Deus? O que você conhece de Jesus, além do nome de Jesus? Paulo conhecia o nome de Jesus. Ele estava perseguindo os cristãos. Ele já tinha ouvido muito falar de Jesus. Mas ele não conhecia, nunca tinha se encontrado com Jesus. Há muitas pessoas que ouviram de Jesus, mas não conhecem Jesus. Hoje, quando nós cantamos aquela música, que eu gosto demais daquela música, uma das músicas que eu aprecio, obrigado, Jesus, uma das músicas que eu aprecio muito: Jesus, vem andar comigo. Se realmente Jesus andar comigo, será que eu faria todas as coisas que eu faço? Será que eu falaria todas as coisas que eu falo? Nós estamos encerrando a semana de Filipenses 2,14, fazei tudo sem murmuração nem contenda. Posso ouvir um aleluia da igreja? Quantos venceram e alcançaram o objetivo de passar uma semana sem murmurar? Pode dar um glória a Deus? Talvez, como eu, foi uma boa semana. Eu acho que uma ameaça e meia de vontade de murmurar. Mas passou a semana. Estamos encerrando o jejum. Levanta sua mão direita ao céu, você que fez esse jejum. Diante de Deus, faça isso. Diga assim: Senhor Jesus. Não, mas diga bonito, meu irmão. Diga: Senhor Jesus, que privilégio que o Senhor me deu de procurar viver uma semana sem murmurar. Diga assim: Senhor, foi bom, eu quero melhorar. O que acontece quando sua esposa anda com você? Quando sua esposa anda com você, você muda o jeito de dirigir, sim ou não? Quando seus filhos estão no carro, você muda o jeito de dirigir, sim ou não? A presença de algumas pessoas muda o comportamento de alguns, quando o comportamento não está bem estabelecido. Por exemplo,
quando nós, como pastores, chegamos em algumas famílias, as famílias continuam do mesmo jeito que elas são, porque aquele é o jeito delas. Está tudo bem. Mas tem algumas famílias, eu já vi, quando naquele tempo que a gente batia no portão para fazer visita, eu já vi famílias correndo, abrir a Bíblia no Salmos 91, colocar lá na estante, pastor, está chegando criançada agora, todo mundo, e aí arruma toda a casa, muda o comportamento, eu já vi isso. Tem gente que muda o comportamento quando entra na igreja. Um é o comportamento aqui dentro, outro comportamento é lá fora. Muda. Quando Paulo encontrou-se com Jesus, ele também mudou. Esse encontro foi muito interessante. Todo homem, toda mulher que tem um encontro com Deus, alguma coisa vai mudar na vida dele. Esses homens que estão chegando daí a pouquinho, algumas coisas mudou já na vida deles nesse final de semana. Porque eles se encontraram com Deus. Teve um homem, vários homens, várias mulheres se encontraram com Deus na Bíblia. E todos eles tiveram a sua história mudada. Eu falei esses dias que o cristianismo, ele precisa imprimir na vida daqueles que conheceram a Cristo, o antes e depois de Jesus. Eu era de um jeito, mas eu encontrei com Deus e a minha vida mudou. Saulo tinha algumas características quando ele se encontrou com Jesus. Primeira coisa, ele estava perseguindo os cristãos, ele tinha raiva dos cristãos. Ele não gostava das pessoas que serviam a Deus de todo o seu coração. No verso 1 diz que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Os discípulos de Jesus lhe incomodavam. Ele não gostava dos discípulos de Jesus. E ele pediu carta para, se encontrasse alguns do caminho, como ele chamava, tanto homens como mulheres, para levá-los presos para Jerusalém para serem condenados. Quando ele estava indo pelo caminho, de repente, um resplendor, uma luz veio do céu. Alguma coisa brilhou na sua frente. Era o resplendor do Filho de Deus naquele caminho que estava diante dele. Quem és tu? Perguntou Paulo. E ele disse, eu sou aquele a quem tu persegues. Às vezes pensamos que estamos perseguindo homens, mas não estamos. Saulo imaginou que estava perseguindo os cristãos, mas ele estava perseguindo o próprio Jesus. Verso 6, e tremendo e atônito, ele disse, Senhor, o que tu queres que eu faça? É impossível nos encontrarmos com Deus. É impossível estarmos diante de Jesus e não fazermos esta pergunta, Senhor, o que tu queres que eu faça? Mas não é uma pergunta apenas para desenvolver um diálogo. É uma pergunta que realmente traz dentro de si o desejo de ter a vontade do Senhor na sua vida. Senhor, o que tu queres que eu faça? Eu penso nessa noite, talvez eu, você, muitos de nós, se fizéssemos essa pergunta ao Senhor e esperássemos Ele responder, muita coisa mudaria na nossa vida. Vamos perguntar para o Senhor? Vamos lá. Repita junto comigo esta pergunta. Diga assim, Senhor, o Senhor gostaria que eu vivesse mais uma semana sem murmurar? Fica ouvindo a resposta do Senhor. Fica ouvindo a resposta do Senhor.
Fique ouvindo a resposta do Senhor. Qual é a resposta do Senhor? Qual a resposta do Senhor? Sim, com certeza. Apenas para uma pergunta. Mas fizemos isso por uma semana. E o que vamos fazer na segunda semana? O que você acha que nós devemos fazer na segunda semana, igreja? Quantos querem esforçar comigo na segunda semana? Viver sem murmurar, levanta a sua mão bem alto. Bem alto, bem alto. Senhor, isso é evangelho, Pai. Isso não é filosofia. Isso é vontade do Senhor para nós. É ligar a terra com o céu. É ligar o céu com a terra, meu Pai. Senhor, isso não é religião, isso é transformação de vida. É buscar uma presença e uma glória que vai mudando de glória em glória, até que a obra de Deus seja aperfeiçoada em nós. Senhor, nos dá força de novo para mais uma semana, Senhor. A gente viver, até que a gente acostume, ó Deus, e vai ter o dia que murmurar vai ser a coisa mais estranha para nós, como mentir, pela graça de Deus já é para muitos. Eu abençoo, Pai, eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus, amém. Deus vai nos ajudar. Senhor, o que tu queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá terá dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Olha só, esse homem, que era todo poderoso. Olha o que acontece quando você tem um encontro com Jesus. O Todo-Poderoso agora é guiado pela mão. É ajudado. Isso aqui é uma coisa que me impressiona. Toda a suficiência de Saulo acabou agora. Agora ele está lá na rua, alguém pode me ajudar? Alguém pode me ajudar? Alguém pode me ajudar? O pequeno está pedindo ajuda. A humildade tomou conta desse homem. Aqui começa uma das histórias mais lindas de discipulado. Aqui começa uma das histórias mais lindas de consolidação. Aqui começa uma das histórias mais lindas do reino de Deus. Nós não fomos salvos para andar sozinhos. Nós não fomos salvos para sermos autossuficientes. Nós fomos salvos para sermos ajudados pelos nossos irmãos. 3 dias ele ficou sem ver. Ele não comeu e ele não bebeu. 3 dias. No verso 9 vai acontecer uma história interessante, no capítulo 9, no verso 10, a partir do 9, depois que ele ficou esses dias. Havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui. Que foi que Ananias respondeu? Que foi que ele respondeu? Eis-me aqui. Queridos, Saulo diz, Senhor, o que tu queres que eu faça? E Ananias diz, Senhor, eis-me aqui. 2 homens querendo fazer a vontade de Deus. O Senhor está falando assim, Ananias, ajuda a Paulo, ajuda a Saulo. Vai à rua direita, pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está ali orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre eles as mãos para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muito tenho ouvido acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e ele tem poder para prender os que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor, este é um vaso escolhido. Ananias entrou na casa, impôs as mãos e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e para que sejas cheios do Espírito Santo. Queridos, deixa eu só vou tocar rapidamente nesse ponto. O Senhor continua pedindo para mim e para você
que tenhamos disponibilidade para ajudar aqueles que estão começando a caminhar no caminho de Deus. Vou repetir, o Senhor está pedindo homens e mulheres que tenham disposição de ajudar aqueles que estão começando a caminhar no caminho de Deus. Muitas vezes nós que já conhecemos ao Senhor, viemos para o reino de Deus, ficamos tão bem no reino de Deus, que não queremos mais ajudar a cuidar de ninguém. Nós falamos, dá muito trabalho cuidar de pessoas. Discipular dá muito trabalho, não quero isso, não quero. Cuidar de pessoas dá muito trabalho, realmente dá trabalho, mas esta é a vontade de Deus. Quem seria Paulo se não fosse Ananias? Paulo estava cego, tinha perdido a visão, mas Ananias se dispôs a ajudar esse homem a ter a visão aberta e receber a visão dos céus. Tem pessoas, deixa-me dizer isso, tem pessoas que já se encontraram com Jesus, estão na igreja, mas estão cegos. Estão cegos. Não conseguem ter visão da palavra de Deus e do reino de Deus, não conseguem compreender as coisas espirituais, porque não houve uma Ananias que gastasse tempo para ajudá-lo a abrir a visão do reino de Deus. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, Lázaro já estava com a vida nele, mas ele estava todo amarrado. Tem muito crente amarrado como Lázaro dentro da igreja. Jesus disse, vocês devem desamarrá-lo, para que Lázaro possa viver normalmente. Ananias, ajude Saulo. Você está ajudando quem, irmão e irmã? Quem você está ajudando a se fortalecer no reino de Deus? Por quem você está orando? O Espírito Santo me falou muito forte hoje à noite, para orarmos pelas pessoas que estão nos honrando e nos visitando, e que estão chegando na igreja. Orarmos. Por quem você está orando? Quem você está abençoando? Quem você está ajudando? Vamos ficar de pé, irmãos, que os homens estão chegando. Feche os seus olhos um instante. Senhor, nos ajude, Pai, a tantas pessoas como Ananias nessa casa, homens e mulheres, verdadeiros Ananias, Pai, estão dispostos a ajudar, têm feito isso, oram pelos outros, ensinam a palavra, compartilham, Senhor, não vivem para si. Obrigado, Pai, por estas pessoas, ó Deus. Obrigado por eles, ó Pai.